Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Eu cumprimentei aqui agora os desencarnados. Agora eu gostaria de cumprimentar os encarnados que aqui se encontram, né? Então, meus queridos e queridas encarnados, boa noite, pessoal. Eu sabia que tinha muito encarnado aqui também, né? Não é só espírito, não. Brincadeira, meus queridos, é sempre um prazer, uma alegria, uma honra muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, nessa casa de amor, nessa casa de caridade, para mais uma noite de estudos, para mais uma noite aqui de reflexão, de aprendizado dessa doutrina abençoada, dessa doutrina maravilhosa que tem nos ajudado tanto a todos nós. Eu gosto muito de falar que eu sou uma pessoa antes de conhecer a doutrina espírita e depois de conhecer a doutrina espírita. Nossa, como é que eu era antes e como é que eu sou hoje? Ainda tem muita coisa para melhorar, mas muita ainda mesmo, é demais. Mas é inacreditável quando a gente começa a colocar em prática os conhecimentos adquiridos, como que a gente muda a nossa vida, como que a gente começa a ver a vida de uma forma totalmente diferente, as pessoas, os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, nosso trabalho, enfim, tudo muda radicalmente, quando você começa a ver realmente a realidade da vida, que não se extingue com a morte do corpo físico, e principalmente a gente que trabalha muito na reunião mediúnica, as reuniões, conversando com os amigos espirituais, que eu converso praticamente todos os dias, né? Nessa casa, como eu estou conversando com vocês aqui, então o aprendizado é muito grande. Então, sou muito grato a essa doutrina por ter me mostrado tantas coisas. E fico muito feliz quando eu vejo tantas pessoas como vocês que deixam seus afazeres, uma segunda-feira como essa, né? Brava, frio, deixaram seus lares, seus familiares para estarem aqui hoje, para aprender um pouquinho mais. Então, sejam muito bem-vindos, meus queridos. Estamos estudando aqui toda segunda-feira esse livro maravilhoso, Vinha de Luz. E a lição de hoje é uma lição linda, meus queridos, maravilhosa, intitulada Não Só. Olha só, a lição número 116. Está uma passagem de Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 9, quando Paulo fala assim: E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. E Emmanuel então vem contextualizar essa passagem de Paulo. E Emmanuel nos ensina assim: a caridade é, invariavelmente, sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas, muitas vezes, procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais do que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Olha só. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem, sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar, no mesmo ritmo, os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar, e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa,
bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência, são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Pessoal, quando eu li essa lição, eu disse, gente, a gente não precisa falar mais nada, na verdade, aqui, não é? Ela é autoexplicativa. Emmanuel vem de uma forma tão sublime, de uma forma até poética, nos ensinar essa questão da caridade. Porque quando se fala em caridade, a pessoa é caridosa, ou então eu gosto de fazer caridade. Aí você pensa em quê? Num bem material. Você pensa numa cesta básica, não é verdade? Você pensa numa roupa, num agasalho, num cobertor, num calçado. Eu estou sendo caridoso. Está, claro que sim, não é verdade? Mas a caridade é muito mais do que isso, como Emmanuel nos explica. A caridade material é de fundamental importância, sim, porque tem pessoas que não têm sequer o mínimo para sobreviver. E esta casa aqui tem um trabalho social, assistencial muito grande. São inúmeras famílias que dependem dessa doação de vocês, dessa caridade material, porque não tem o alimento sequer dentro dos lares. E eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque nós vamos nos lares dessas pessoas. Nós vamos lá fazer a visita domiciliar. E a gente aproveita, quando a pessoa vem pedir aqui, fala, nós vamos fazer uma visita, então a gente vai lá. A gente já leva uma cesta básica dentro do carro, para ver se realmente ela precisa mesmo, né? A gente checa tudo, para evitar realmente algumas fraudes que às vezes acontecem, infelizmente, né? Mas a gente vai, meus queridos, e a gente vai em cada casa. Nossa, se vocês pudessem ver que situação, quem trabalha aqui como voluntário aqui nas doações, como o Xisto, por exemplo, né, Xisto? A gente vai em cada lugar aí, que só Jesus, viu? Aí, isso é muito importante, aquela doação para aquelas pessoas. E para quem está indo, é de fundamental importância também. Por quê? Porque quando a gente vai lá, quando o Xisto vai, quando as pessoas vão lá na casa, você vê a miséria. Não estou nem te falando de pobreza, não, gente, porque tem gente aqui na nossa cidade que está vivendo na miséria. E aí você vê aquela pessoa lá naquela situação, e quando você chega com a cesta básica, ali com aquele alimento, você vê a alegria daquela pessoa. E quando você chega, ela não está triste, não. Ela fala assim, como é que o senhor está? Que maravilha, que bom que o senhor veio, uma alegria. Eu falo, gente, como é que pode? A pessoa não tem sequer o que comer. E está agradecendo, está feliz da vida, está abraçando, está sorrindo. Aí eu fico me imaginando no lugar daquela pessoa. Se eu tivesse no lugar dela, como que eu estaria agindo? Será que eu estaria tão feliz assim? Ou estaria reclamando da vida? Porque a gente tem só um negócio da gente só reclamar, né? Nossa Senhora. Hoje nós reclamamos demais da nossa vida. Essa é a verdade. Aí você chega em casa, abre a geladeira. Tem nada gostoso aqui hoje. Você tem geladeira. E tem um monte de coisa lá dentro. Não tem nada. Olha, só tem sorvete de morango. Não, mas eu queria de chocolate. E a coitada, ela não tem nem geladeira. Não tem arroz. Outro dia eu cheguei na casa de uma senhora, com uma cesta. 4 meninos, sem marido, né? E ali, ela chegou, Sérgio, eu sabia que o senhor iria vir. Eu orei tanto a Deus, eu sabia que Deus não iria aqui nos desamparar. E o senhor veio, e eu fui dar a cesta. Que maravilha. Ela foi lá, falei, deixa eu te mostrar aqui no meu guarda-comida. Guarda-comida era o armário de cozinha, ela chamava de guarda-comida. E ela abriu lá, assim, olha o que eu tinha aqui hoje, Sr. Sérgio, que eu ia fazer para os meus meninos, um pacotinho, um tiquinho assim, ó, de fubá. Eu ia fazer um fubazinho aqui, um mingauzinho de fubá para os meninos, porque só tinha isso. E o senhor chegou com esse tanto de comida, que maravilha, me deu alegria danada. Então a gente acha que a gente está ajudando,
mas a gente é o mais ajudado, porque a gente vê a realidade das coisas. Mas como a irmã nos ensina, essa caridade ela é muito importante, mas ela não pode ser só isso. Não é apenas dando ali um alimento material, né? Não é apenas levando uma cesta básica, não é apenas levando roupas, agasalhos, calçados. Quando a gente doa os calçados para essas crianças aqui, você vê a alegria desse pessoal. O chinelinho novo. Nossa Senhora! Eu estava hoje numa reunião sobre a questão da assistência social e uma das coordenadoras me falando que hoje distribuiu os tênis. Eu havia ganho vários pares de tênis para as crianças que estão fazendo o curso, que iam no estudo, no curso, melhor dizendo, alguns descalços e outros com os chinelinhos daqueles bem surradinhos. E encontrava com outras crianças, né? Porque é tudo misturado, né? Ali, as diversas classes, as crianças tudo com os tênis novinhos, e aí chegava lá, alguns descalços, outras com os chinelinhos surradinhos. E aí eu ganhei esses tênis e nós ofertamos esses tênis para essas crianças. Você vê ela me contando a alegria dos meninos. Então, assim, é muito pouca coisa que você deixa uma pessoa, ela fica feliz. Mas, volto a dizer, e aqui fala, não é? Não só. Por quê? Porque a caridade não é só você dar uma cesta básica, não é só você dar ali o alimento, não é só você dar uma roupa, um remédio, não. Caridade é muito mais do que isso, meus queridos. É você doar amor. Também doar amor. E a gente vai estudando, vai aprendendo nessa doutrina abençoada. E quando você leva, você vai levar o quê? Uma palavra amiga. Porque muitas dessas pessoas, quando a gente conversa com elas, né? Elas mudam totalmente a forma de ver a vida. Que você chega, você abraça, você acolhe, você dá o alimento, porque ela precisa do alimento. Mas você dá o outro alimento, que é o alimento espiritual. E este eu digo para vocês, o outro é importante, mas esse é mais. Porque esse renova a fé da pessoa, dá esperança. E ela se sente acolhida, porque são pessoas, uma carência afetiva. As famílias que chegam aqui nesta casa, todo último sábado nós recebemos as famílias aqui. Você vê os meninos abraçando a gente, chama a gente, né, de pai, olha para você ver. As mulheres, carência de um abraço afetivo, porque não tem ninguém. E aí assistem uma palestra, aqui, recebem ali um alimento, um café reforçado, né, um lanche reforçado, porque depois vão receber ali a cesta básica também, é claro. Tem franguinho, que a gente sempre ganha o franguinho, para dar para essas pessoas também. Mas mais do que isso, a gente dá com amor. E é dar a palavra, que é importante. Por isso aqui fala, que olha só, que eu quero reler aqui, né? Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender, porque a gente aprende, viu? A gente aprende. Cada vez que a gente conversa com essas famílias, seja no lar deles, ou seja quando eles vêm aqui nesta casa, por exemplo, toda quarta-feira a gente distribui as cestas de verduras. As pessoas vêm aqui buscar verduras. Que verduras essas que vêm do banco de alimentos, aquelas verduras que se você for comprar no supermercado, você não compra, porque tem lá um pretinhozinho ali na banana, na maçã. Então, no banco de alimentos, eles cortam aquele pedacinho da cenoura, da verdura, enfim, da fruta, e ela está boa ainda. Dá para você consumir perfeitamente, mas é só aquele pedacinho. Mas você vai comprar, você não compra, né? Não, estou comprando, né? Quero perfeita. E aquilo iria para o lixo. E aí a gente faz aquele trabalho todinho ali, cortando e selecionando o que não serve, o que serve ainda, o que dá para consumir. Você vê essas pessoas buscar a verdura numa alegria, mas numa alegria tão grande, que é inacreditável. Alguém aqui de vocês já pensou agora, nesse momento, porque agora são 19h20, né? Daqui a pouquinho nós vamos tomar o passe, vamos para casa, tomar um banho. Alguém já pensou assim, nossa Senhor, tomara Deus que quando eu chegar em casa tenha uma jantinha para mim? Alguém está pensando nisso? Se Deus quiser eu vou ter lá um macarrãozinho,
um arrozinho com feijão, se Deus quiser vai ter lá em casa. Ninguém aqui está pensando, porque sabe que tem. Graças a Deus, né? Alguém já pensou assim, nossa, se Deus quiser eu chegar lá em casa, eu vou apertar o botãozinho da energia elétrica e vai acender a luz, se Deus quiser. Porque a gente não pensa, a gente nem agradece, né? Agora, se faltar, se você apertar lá o botãozinho da energia, nossa senhora, não acendeu a luz, ou o inferno dessa semiga, tem base, aí a gente xinga. Se alguma coisa você na geladeira, não, tá doida, né? Hoje só tem carne moída? Não, por que não fez bife? A gente ainda xinga. Mas ninguém aqui está preocupado, né? Mas tem gente que cada dia que se levanta ali é uma odisseia. É um dia de sobrevivência, eu tenho que correr atrás do alimento do dia, porque não tem sequer o que comer. Então essas pessoas precisam sim do alimento material, mas elas precisam muito, muito do alimento espiritual. E para nós, quando fala aqui, né, em aprender, quando fala, eu gostei muito quando ele coloca aqui, dessa parte do bondade e conhecimento, olha só, bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência, são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Então é um conjunto. Então quando você doa uma cesta básica, maravilhoso. E a gente precisa muito aqui, pessoal, a gente precisa muito, porque são muitas famílias, a gente precisa muito de roupas, de agasalhos de todos os tipos, brinquedos, né? Utensílios domésticos, que essas pessoas também precisam, a gente precisa sim, mas a gente precisa também de nós nos espiritualizarmos. Então uma pessoa é caridosa, quando fala aqui, a caridade ela é para com os outros e para consigo também, e a caridade para nós aqui, que não precisamos aqui, né, de nos preocuparmos tanto com o alimento material, porque graças à bondade divina, nós todos aqui temos uma nossa casinha, pode até não ser uma casa própria, mas você tem o seu lar, você tem o seu teto, quando chegar em casa pode ser até que você não tenha um manjar dos deuses da antiga Grécia, mas nós temos lá o nosso arrozinho com feijão, nosso macarrãozinho, né? Então, nós não precisamos nos preocupar tanto com isso, mas então vamos nos preocupar com a outra parte, que é o lado espiritual, porque este é o que vai prevalecer depois. Quando desencarnarmos, o que vai ficar? Alguém vai levar um marmitex? Vai levar roupas dentro do caixão? Alguém já foi em velório com um caminhão de mudança atrás? O que vai? Minhas coisas estão aí atrás, aí, meus trem tudo aqui, meu guarda-roupa. Não! A gente vem sem nada e volta sem nada de questões materiais. Mas podemos voltar com a nossa consciência tranquila, voltar com conhecimento adquirido aqui enquanto encarnado, porque é isso que nós precisamos. E às vezes a gente vê as pessoas apegadas às coisas materiais, não é? Nossa, quanto mais tem, mais quer, eu preciso de mais. E nós temos a parábola, Jesus fala, nossa, quando fala, né? Quando o homem fala, nossa, eu não tenho onde guardar mais a minha colheita, os meus celeiros estão repletos. O que fazer? Já sei, vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores ainda para armazenar a minha colheita. Eu sou, que é isso? Hoje à noite eu vou te levar. E aí? Vai levar a colheita? Tem uma passagem que diz que foi intitulada, diz que foi Alexandre o Grande que disse. Eu não sei quem foi, mas o importante é o ensinamento, né? Diz que Alexandre o Grande, quando estava lá no seu império, chamou os seus generais, chamou os médicos ali, seu sul, todo mundo ali, né? E falou assim, olha, na minha morte eu quero que seja realizada aqui 3 coisas. Pois um, né? Primeira coisa, eu quero que o meu caixão seja carregado pelos médicos aqui do império. Todos os médicos têm que carregar o meu caixão. Tá bom? Segunda coisa, quero que durante o trajeto do meu enterro, todo o meu ouro, as joias estejam no chão para que
possam ser caminhadas por cima deles. E por último, quero que as minhas mãos fiquem balançando de fora do caixão, enquanto estiver no cortejo. Os generais, o pessoal achou muito estranho aquele pedido, né? Aquela imposição do imperador, e falou, mas por que isso? Né? Primeiro, eu quero que os médicos me carreguem para que eles possam ver que eles não são deuses, que eles não têm o poder de curar ninguém, de dar a vida a ninguém. Quero que as joias sejam esparramadas aqui para que nós possamos passar por elas, por cima delas, porque nós estamos aqui para usufruir e não que sejamos escravos delas. E as mãos para fora do caixão, para que possam perceber que sem nada eu vim e sem nada eu estarei voltando. Olha só. Na analogia, de fato, é assim, né, meus queridos? A gente vem sem nada, chega aqui, quer ganhar tudo, quanto mais tem, mais quer. Né? E trabalha incansavelmente só em função do ter. E aí, quando morre, não é? Quando desencarna, né? Porque a gente não morre, né? E aí volta sem nada. Outro dia, numa reunião mediúnica, atendendo os espíritos que são trazidos pela misericórdia divina, e eu converso com eles, como eu disse para vocês aqui, praticamente todos os dias nessa casa, como eu estou conversando com vocês, e manifesta-se um espírito. E ele estava desesperado. Ele implorava, chorava. Não, você não está entendendo, meu amigo. Eu não posso morrer. Você tem que me voltar para o meu corpo. Eu pago o que você quiser, eu sou rico. Eu tenho muito dinheiro. Eu não posso morrer agora. Eu sei que vocês têm o poder aqui. Então me volta para o corpo, porque a hora que eu voltar, eu te pago o que você quiser. Agora que eu ia aproveitar a minha vida, e eu morri, eu não posso morrer. Me ajuda, eu te pago. Olha só. O desespero daquele espírito, que ao se ver que teu corpo tinha morrido, e ele não aceitava. Não, mas agora, e agora? Eu trabalhei tanto, falava ele, eu trabalhei tanto na minha vida para conseguir tudo que eu tinha. E agora eu morri? Não, não posso morrer não. O desespero dele era muito grande. Consolei-o da melhor maneira possível, que era o que eu podia fazer. Não é? Mas só o tempo mesmo, para que ele pudesse ali realmente aceitar aquela situação que ele se encontrava naquele momento. E assim são inúmeros casos. Então, meus queridos, que possamos aproveitar essa grande oportunidade que nós estamos tendo aqui, desse conhecimento que nós já temos da doutrina espírita, que não é o bastante, porque bastante nós nunca teremos, nem eu nem vocês, mas é o suficiente para nós compreendermos o que acontece após a morte do corpo físico. Como devemos nos comportar? Por que estamos reencarnados? Qual o objetivo da reencarnação? Essa é a essência. Por que estamos reencarnados aqui no seio da nossa família? Por que estamos reencarnados na sociedade, naquele lugar? Por que estamos fazendo isso ou aquilo? Tudo é aprendizado, meus queridos, tudo é aprendizado. Então a caridade começa primeiro conosco mesmo. E como nos ensina essa lição maravilhosa, a caridade também é o do conhecimento. Não adianta você sair distribuindo centenas, milhares de cestas básicas, se você não é caridoso consigo mesmo. Olha só quantas pessoas estão aqui hoje, que deixaram seus afazeres, seus lares, como eu disse, para estarem aqui conosco. Quantas pessoas que estão aqui agora, hoje, nos assistindo, e que vão nos assistir, não sei de que dia, hoje, para os nossos amigos internautas, 11 de agosto de 2025. Olha só, hoje é 11 de agosto de 2025. Eu não sei que dia que você vai estar assistindo esse estudo, essa lição. Mas se está assistindo hoje, é porque hoje é o seu dia. Eu estou falando para você. Então, reflita na sua vida também, como todos nós estamos aqui hoje. A lição, ela é atemporal. Ela não é só para hoje. Ela é para a vida toda. Então, a partir do momento que nós começamos a estudar,
aprender, a gente vai vendo que a gente pode ajudar muito mais. A caridade material, de fundamental importância. Mas muitas pessoas falam, Sérgio, mas eu não tenho condições de doar uma cesta básica, porque a minha vida é muito difícil. Aí eu falo, mas você tem condição de dar um abraço? Você tem condição de falar uma palavra bondosa, amiga? Porque a caridade é muito mais do que apenas as questões materiais. A gente tem que começar a ser mais gentil com as pessoas. E aí quando eu falo ser gentil com as pessoas, não é só com as pessoas carentes, materialmente falando não, é com todo mundo. Isso também é caridade. Agradecer todos os dias pela vida. Primeira coisa a fazer, uma oração quando acordar. Dar um bom dia para as pessoas. Uma boa tarde. Uma boa noite. Às vezes cruzamos com as pessoas no elevador. Esse negócio desse treco aqui, gente. O trem dos infernos, viu? Pelo amor de Deus. Agora estou... Que isso? Outro dia cheguei, achei bacana, estava no restaurante. Aí tinha uma placa assim: não temos Wi-Fi, conversem entre si. Olha só que legal. Às vezes, eu estava no outro dia conversando, né? E estava vendo 4 pessoas na mesa, cada um com seu celular, e uma conversava com a outra pelo celular. Assim, meu Deus, mas você tem frente à pessoa. E a pessoa mandava mensagem para a outra, e a pessoa mandava para cá. Eu falei, que isso? Olha o nível que chegou. Você entra dentro de um elevador. Outro dia cheguei no elevador de um prédio comercial aqui em Divinópolis. Quando eu entrei, né, estava cheio de gente e tal, eu falei assim, bom dia a todos. O povo olhou para mim, parecia que eu tinha falado um palavrão. Eu falei assim, gente, o que eu falei? Não, eu falei só bom dia. E ninguém respondeu, ficou todo mundo olhando para mim, assustado. Aí eu falei de novo assim, bom dia, pessoal. Quase eu falei aqui com você, né? Aí o pessoal, bom dia, bom dia. Aí, quando chegou no meu andar, assim, ó, fiquem todos com Deus, na paz. Aí uma senhora, o senhor também vai com Deus, viu? Olha para você ver. O povo nem está acostumado. Então vamos começar a ser mais gentil com as pessoas. Deram um bom dia com o motorista do ônibus, com o taxista, com o motorista do Uber, está ali naquela correria, naquela loucura. Com o garçom que te atende, com a garçonete, no restaurante, na lanchonete, no centro espírita, no seu trabalho. A gente já chega para trabalhar. Ninguém olha para a cara do colega de trabalho mais. Como é que foi seu final de semana? Graças a Deus foi ótimo, seu maravilhoso. Tenha um bom dia, uma excelente semana para você. Olha para você ver, olha a energia que você está passando. Isso é caridade. Isso também é caridade. Gentileza no trânsito. As pessoas começam assim, nossa, no carro ali não dá passagem para ninguém. Primeiro é eu. Eu era assim, como eu falei para vocês no início, né? Aí depois que eu conheci o Espiritismo, eu fui mudando. E o que era no início, eu tinha que ficar orar e no vigiar ali nos meus atitudes, hoje eu já faço com o maior prazer. Vem um pedestre, eu paro, pode passar, filho. A pessoa olha para você assustado, diz, meu Deus, ele está deixando eu passar. Ela fica até assustada, será que vai deixar eu passar mesmo? Ou será que vai passar por cima de mim? Enquanto isso, o carro de trás, buzinando, calma, né? Está saindo uma pessoa da garagem, aquele sufoco, naquele trânsito infernal. Ninguém para o caboclo sair da garagem. Para. O que são alguns segundos para você? Deixa. Para. E o povo reclama. Coloque-se no lugar do outro. Como Jesus falou, faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você ou por você. E se fosse você saindo da garagem de carro, não gostaria que alguém parasse para você passar? Se você não fosse o pedestre, você não gostaria que alguém te desse a passagem? São pequenos detalhes, pequenas coisas que nós podemos fazer e mudar. Outro dia me perguntaram assim, Sérgio, na doutrina aqui, né, que eu estou lendo, que estou estudando aqui o Livro dos Espíritos, nós somos um planeta de provas e expiações, né? Era primitivo, né? Era. Passou para provas e expiações, Ele está falando que vai passar para regeneração, e que dia que vai ser? Que dia?
Acha que é assim, 1º de janeiro, ano novo, até 31 de dezembro, prova e expiações. 1º de janeiro, regeneração. Não é assim. Não é o planeta que muda. São os seres humanos. Nós é que fazemos o planeta. Não é Deus, a partir de agora, que dia que deu no calendário? Agora é regeneração. Não é assim não, pessoal. E a gente só vai fazer esse planeta mudar nessa categoria para um planeta de regeneração se nós mudarmos a nós mesmos. Com essa mudança, nós fazemos essas alterações. É isso que a gente tem que fazer. Mudar. Muitas pessoas chegam aqui reclamando da vida, né? Nossa, depois que começa a conhecer um pouco da doutrina espírita, e aí vê a lei de causa e efeito. Vê a lei de causa e efeito, aí vê que realmente as coisas, né? Eu estou passando por essa situação também, né? Nossa Senhora, o que eu devo ter aprontado na vida passada, né? Nossa, eu devo ter sido muito ruim. Eu falei assim, foi. A pessoa já até assusta, porque ela quer que eu fale, não foi não, foi. Você foi e eu fui pior que você. Né? Porque fomos. Nós fomos pessoas muito más, a grande maioria de nós. Quem nos conta isso é a história da humanidade. Estudamos isso nas aulas de história no colégio. Olha o que a gente fazia não muito tempo atrás. Menos de 200 anos atrás, o que a gente fazia com os escravos? Amarrava eles nos troncos, não era assim? Batia neles. Cortava as pernas deles para servir de exemplo para os outros não fugir. Quando eles fugiam, ele era recuperado. Fizemos coisas horríveis. Enterrava eles vivos nos formigueiros, para as formigas comer eles vivos, arrancava os olhos deles, vendíamos as mulheres deles, vendíamos os filhos deles, dava um tiquinho de comida em troca de muito serviço. Nós fizemos isso. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver que a gente era bárbaro e cruel. A gente matava e continuava comendo aqui. E não dava nada para você, porque ali, naquela época, era aí do mais rico, do mais forte, do mais poderoso, mandava mais quem tinha mais. Era assim que fazia. Hoje temos muita injustiça social ainda, mas não como naquela época. As coisas estão melhorando, porque nós estamos melhorando, nós estamos mudando. Aí vem agora, né, a doutrina, esse consolador prometido por Jesus, e aí a gente começa a fazer as nossas mudanças. E aí a pessoa chega aqui e fala assim, tem que mudar, né, mãe? Nossa Senhora, eu estou sofrendo, viu? Pelo amor de Deus. Mas também, né, nossa Senhora, o que eu devo ter feito naquela época? Nossa Senhora, mas é o meu destino, né? Fazer o quê? Eu aprontei, agora tem que pagar, né? O espírita tem muito disso. Ele fala, eu estou aqui nessa reencarnação resgatando os meus débitos do passado. Estou pagando pelo que eu fiz, pagando meus pecados. Como se Deus estivesse nos punindo. Como se Deus estivesse nos cobrando. Não está. Deus não pune. Deus não cobra. Deus é bom, misericordioso, benevolente. Deus nos dá oportunidades de nos reeducarmos. Isso é a reencarnação. Estamos aqui para nos reeducarmos, reaprender. Como um aluno que não foi muito bem na aula, na escola, na minha época, na época do X, tomava bomba. Não era, Arnoldo? Eu tomava bomba, tem que repetir o ano. Né? Hoje não sei como é que fala, não. É assim a reencarnação. Não fomos bem, então a gente volta e vai voltando quantas vezes for necessário naquela matéria. Você não era muito bom na questão do egoísmo, você não era bom na questão da caridade, você não era muito bom na questão da paciência. E você vai trabalhar naquilo, para você melhorar. Aí a pessoa fala assim para mim, Sérgio, então, já que é assim, tem que fazer o quê, né? Eu vim para poder aprender, né? Eu vim para me poder reeducar, né? Eu vim para poder passar por tudo isso, então tem que ficar quieto, né? É o meu destino. Fazer o quê? Não adianta chorar, né? Que a gente também não pode chorar, não pode chorar, fazer o quê, né? Eu aprontei, agora aguenta, né? Joguei pedra na cruz, agora aguenta. Mas não é assim, meus queridos. Não é assim que funciona. Olha só. Como eu disse, Deus é maravilhosamente bom e justo, misericordioso e bondoso. Ele nos dá uma oportunidade de nos reeducarmos. Então existe uma frase muito bonita de Pedro, o apóstolo, que fala assim, que o amor
cobre uma multidão de pecados. Olha só, o amor cobre uma multidão de pecados. E tem a outra que fala assim, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor, não é? Mas então, se eu aprendi pelo amor, significa que eu não tenho que aprender pela dor. E aí, muitas pessoas erroneamente pensam que o que a gente vai passar nessa reencarnação está traçado definitivamente. É meu karma. Não foi feito um planejamento? Eu não tinha que passar por isso? Não é o meu destino? Sim. Então, não tem um destino? Tem um destino. Então, não foi programado tudo? Foi. Então, tem um destino. Ele está traçado, não está? Tá. Então, mas ele não é definitivo. Olha só, ele não é definitivo. Existe um destino, ele está traçado, mas ele não é definitivo. Por quê? Porque nós podemos mudar o nosso destino com os nossos conhecimentos, colocando-os em prática. Porque não adianta também ter conhecimento e não colocar em prática. E aí nós podemos mudar a nossa forma de agir. E com isso aprendemos pelo amor. Olha só. Então nós podemos reprogramar a nossa existência. Por isso que muitas pessoas vêm com certas situações. Vamos falar aqui na questão da saúde. A pessoa vem com uma doença terrível, um câncer, por exemplo. De repente a pessoa, nossa, mas olha só, curou. Vem aqui, transformou só numa ulcerazinha, alguma coisinha assim e tal. E tem outros que não, porque cada caso é um caso. Então, nós podemos reprogramar sim a nossa existência. Então, tudo que você vem para poder passar, porque as pessoas, Sérgio, então já que eu fiz, né, eu tenho que sentar ali na beira da calçada e deixar, né, a vida me levar, a vida leva eu e pronto. Não, nós podemos mudar a nossa vida, meus queridos. Nós podemos mudar o nosso destino, porque o destino está nas nossas mãos. Nós temos um livre-arbítrio e nós podemos mudar o nosso destino para melhor ou para pior, ou para pior ainda. Depende da nossa conduta, depende do que a gente for fazer nessa existência. Deus respeita a nossa vontade, respeita o nosso livre-arbítrio. Então nós podemos sim mudar a nossa forma de agir. E para encerrar, eu quero sugerir a vocês a leitura de uma obra muito maravilhosa. Um livro que se chama Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver. Depois peguem aqui na biblioteca, emprestado esse livro. Tem ali na livraria também, caso queiram adquirir. Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, ditado pelo espírito de Hamed, ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. São lições maravilhosas, mas tem uma lição que eu gostaria que vocês lessem, ou melhor, estudassem com bastante profundidade. A lição de número 1, a lição primeira, intitulada Reprogramação. Essa lição é linda, meus queridos. Hamed vem nos ensinar com uma propriedade maravilhosa que nós podemos reprogramar a nossa vida. Olha só, reprogramar a nossa existência. A gente vem com a programação, mas nós podemos mudá-la. Olha só. E nessa lição ele fala assim, nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento, possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas os justos para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as suas próprias afinidades. E fala assim, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrais, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Ele ainda fala assim, portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. E finaliza assim, reprograme a tua meta. Busque o bem e viverás melhor. Olha só, reprograme a tua meta. Busque o bem
e viverás melhor. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou, eu poderia falar muito ainda sobre essa lição maravilhosa, mas eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui hoje, aos nossos amigos internautas, e rogar a Jesus que possa abençoar a cada um de nós, os nossos entes queridos, e que as bênçãos dessa prece também sejam levadas aí a todos os nossos irmãos necessitados de auxílio. A todos vocês, um grande abraço e muita paz. Muito obrigado.